Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós. Eu duvido que você vá ver um casal tão romântico nesse canal como Nick e Amy. Brincadeiras à parte, quem conhece a história de Garota Exemplar sabe que esse filme é um verdadeiro clássico do David Fincher, que rendeu muita discussão nas redes sociais, eu acho que ainda rende, indicação ao Oscar. A trama foi baseada numa história real. Você sabia que a autora foi acusada de misoginia? É uma crítica ao casamento? Ele é o vilão da história? A mídia gosta de manipular as grandes massas? Nesse especial de Dia dos Namorados eu vou trazer curiosidades, bastidores e as melhores cenas de Garota Exemplar. Após a vinheta, eu conto tudo, não sai daí. Gone Girl, ou Garota Exemplar, lançado em 2014. O título provisório era Psycho Bitch, só que eu acho muito spoilerento para quem nunca tinha lido o livro, no qual a história é baseada, escrito pela Gillian Flynn, que também é responsável pelo roteiro do filme. E a direção é do David Fincher, que dispensa comentários. Todo mundo sabe os filmes aí que ele já dirigiu, Clube da Luta, Seven, A Rede Social. A autora, Gillian Flynn, foi acusada de misoginia. Por quê? Nos 3 livros dela, as mulheres são as grandes vilãs. Ela se defendeu, dizendo que apenas conta uma história, que justamente mostra mulheres que batem de frente nesses relacionamentos, que não aguentam ser traídas, como é o caso da Amy. Já estou entregando spoiler, hein? Um dos produtores executivos do filme, Leslie Dixon, leu o manuscrito do romance, que foi lançado em 2011. Trouxe para Reese Witherspoon, que você deve conhecer de vários filmes de comédia romântica aí. Originalmente, ela deveria interpretar a Amy. Isso aconteceu em dezembro daquele ano. Aí a Witherspoon e o Dixon colaboraram com outra pessoa, a Bruna Papandrea, para desenvolver um manuscrito. Aí com a agente cinematográfica da Flynn, a Sherry Smiley, eles se encontraram com estúdios de cinema, isso no início de 2012. Aí o estúdio na época, que era 20th Century Fox, optou pelo livro. E aí a autora negociou que seria responsável pelo roteiro. E aí por volta de outubro daquele ano, a Flynn já estava desenvolvendo. Enquanto isso, ela estava envolvida na turnê promocional do seu romance. A autora confessa que em alguns momentos ficou com medo de escrever o roteiro, ela não tinha experiência. Depois ela diz que foi encontrando o seu caminho. Gone Girl ganhou vários prêmios e também indicações. A Rosamund Pike foi indicada a melhor atriz no Oscar, o próprio roteiro, a trilha sonora, também elogios à direção do David Fincher. O Tom Cruise e, como eu falei, a Reese Witherspoon seriam os protagonistas, só que eles não queriam fazer cenas nus, por isso recusaram. O filme também foi um estrondo de bilheteria. Ele arrecadou mundialmente 369 milhões de dólares. Na trama, Amy Dunne desaparece no dia do aniversário de casamento, deixando seu marido Nick desesperado. E, em apuros, ele começa a agir com mentiras, descontroladamente, e aí se torna o suspeito número 1 da polícia. Com o apoio da irmã gêmea Margot e de um advogado muito conceituado, ele vai tentar provar sua inocência e ao mesmo tempo procurar descobrir o que diabos aconteceu à esposa. Antes de começar a falar do filme, vou pedir para você se inscrever no canal, comenta aí se você gosta de Garota Exemplar ou não, se você é fã do trabalho do David Fincher. Não se esqueça também de me deixar dicas de filmes e séries para serem escaneados aqui. Eu gosto muito das dicas de vocês. Se estiver gostando do vídeo, aproveita também e dá uma curtidinha que já me ajuda bastante. Antes eu queria mostrar para vocês o Blu-ray que eu comprei lá fora. Quer dizer, não que eu viajei, eu importei ele. Que ele é muito legal, por quê? Ele vem nesse estilo aqui, ó. Também vem com um livro, Amazing Amy. Muito legal. Quando eu vi o review desse Blu-ray, eu falei, não, vou comprar porque eu gosto muito desse filme. Essa narração do Ben Affleck diz muito a respeito da Amy, porque ele pergunta o que se passa na sua cabeça, falando com a Amy. E aí você vê o olhar dela, que é totalmente diferente lá do final, quando a gente já descobre quem ela é. Aqui uma moça parece ser frágil, né? Vítima de um casamento que foi meio que uma cilada. Eu vou explicar. Então conhecemos o Nick Dunne, interpretado pelo Ben Affleck. Eu li que ele já estava envolvido
no Batman vs Superman. Durante o filme você percebe que o corpo dele muda um pouco, se você prestar atenção. Eu acho que ele fica mais forte. Aí já não sei se tem a ver com preparação para fazer o Batman. Aí ele vai ao bar, no qual ele é sócio junto com a irmã, ou dono, que é a Margot, interpretada pela Carrie Coon em seu primeiro papel no cinema. Aí os dois são bem ligados, a gente vê pela conversa ali. É aniversário de casamento. Segundo o Nick, todo ano tem um desafio, tem uma brincadeira entre eles, que um tem que descobrir pistas. E parece que o casamento não anda muito bem das pernas. Aí ao voltar para casa, ele percebe que a esposa desapareceu. E quem é a Emily Elliott Dunn? Primeiramente é interpretada pela Rosamund Pike. Nesse primeiro ato a gente tem o ponto de vista dela, contando sobre o casamento, como conheceu o Nick, quando rolou química entre eles. Eu acho aquela cena da biblioteca muito boa. E ela também é uma personagem de um livro criado pelos pais, Amazing Amy. Toda bonitinha, perfeita, tem animais. O pai da Amy se chama Randy Elliott, interpretado pelo David Clennon. E a mãe, Mary Beth Elliott, interpretada por Lisa Baines. O Ben Affleck estava trabalhando em outro filme, A Lei da Noite. E aí ele deixou esse projeto, deu um tempo para participar desse longa-metragem. Ele disse em entrevistas que o David Fincher é o único diretor que pode fazer o trabalho dos outros melhor do que o deles. Esse restaurante, o The Bar do filme, se tornou um ponto turístico na vida real, exatamente onde as sequências foram filmadas, em Cape Girardeau, no Missouri, nos Estados Unidos. Depois eu fiquei sabendo que ele fechou definitivamente. Além da Reese Witherspoon, a Charlize Theron, Natalie Portman, Emily Blunt, Jessica Chastain, Rooney Mara, Olivia Wilde, Abe Cornish, Julianne Hough foram consideradas para interpretar a Amy. O Brad Pitt, o Ryan Reynolds, o Seth Rogen também foram considerados para interpretar o Nick. Para compreender o personagem, o Affleck pesquisou e estudou vários homens que foram ou condenados e acusados por assassinarem as suas esposas. Ele prestou particularmente atenção a um personagem, Scott Peterson, condenado ao assassinato em primeiro grau da esposa que estava grávida, a Lacey Peterson. É um caso bem conhecido aí. Isso aconteceu em Modesto, Califórnia, em 2005. A Rosamund Pike revela que começou a ler o livro. E aí, conforme ela ia avançando na leitura, se sentia mais imersa na história e o quão extraordinária ela é. Ela diz que foi o momento mais emocionante da sua carreira. Muita gente conheceu a atriz a partir desse filme. Eu sou um exemplo, mas ela já tem outros trabalhos. E como eu falei, ela foi indicada não só ao Oscar de Melhor Atriz, mas também ao BAFTA, ao Globo de Ouro. Para a sua atuação, ela se inspirou na Nicole Kidman, em Um Sonho Sem Limites, de 1995, dirigido aí pelo Gus Van Sant, e na Sharon Stone, em Instinto Selvagem, de 92. Ela também estudou a Caroline Bessette Kennedy, a esposa do John F. Kennedy Jr., por sua linguagem corporal e humor indiferente. O David Fincher explicou por que escolheu a Rosamund Pike, que na época tinha 35 anos, para interpretar a Amy. Ele disse que não se importou muito com a questão da idade, e que a revelação de que a Rosamund Pike era filha única também provou ser um aspecto atraente para a personagem da Amy, na opinião do diretor. Mas assim, eu acho que ela faz um trabalho tão convincente que eu nem liguei para a questão de idade. Eu também não acho que seja essa a questão do filme. Tem que ser uma menina muito nova. Esse jogo que o Nick joga com a Margot é o Mastermind, que é um teste de raciocínio, dedutivo, né? A mesma habilidade que nós, públicos, vamos exercitar ao longo do filme. A Fox e a HBO quase não permitiram que a Carrie Coon participasse do filme. Ela já estava comprometida com uma série, The Leftovers, de 2014. A HBO não queria mudar a programação de filmagens, então ambos os estúdios pensaram que seria uma perda de tempo. A atriz foi até Los Angeles fazer o teste, também se encontrar com David Fincher. Fez o teste e depois recebeu a proposta e aceitou. O Ben Affleck estava muito preocupado com a diferença de idade com a Carrie Coon, porque ele é 9 anos mais velho, considerando que os seus personagens são gêmeos, e aí optou por interpretar Nick como se tivesse 30 anos. O David Fincher, para escolher papéis, ele consulta a internet para ver fotos dos atores, e ele justamente viu fotos do Ben Affleck e percebeu um sorriso nele em cada foto, e que esse sorriso mostrou a essência do personagem do Nick, por isso o escalou para o papel. A história seria originalmente ambientada 7 anos antes dos eventos, com o Nick e a Amy se conhecendo em 1998. Então a polícia entra
na cena do crime, na suposta cena, conhecemos a detetive Rhonda Bonney, interpretada pela Kim Dickens, e já de cara desconfia do comportamento do Nick. O interroga. Também tem o oficial Jim Grippin, interpretado por Patrick Fugit, que também não gosta do Nick. A Kim Dickens normalmente fazia papéis em filmes muito sensuais, eu lembro dela em Um Homem Sem Sombra. Aqui ela já faz um papel mais de recatada, durona, conservadora. E o Ben Affleck, eu acho que ele atua muito bem aqui porque você já é levado a desconfiar dele. O comportamento durante as entrevistas, sorrindo para a câmera, o olhar perdido, e intercalando com a montagem da Amy contando como foi o casamento, e que foi uma cilada. Tem as pistas na casa, eles encontram manchas de sangue após fazer perícia com luminol, os objetos quebrados, parece que houve briga corporal, encontram um taco com sangue, o caso começa a tomar uma proporção e comoção, não só na cidade, aí os pais dela vêm para ajudar e o clima entre o genro não é bom. Tem a cena dele sorrindo diante da foto da Amy, que é clássica, a mulher que só queria tirar foto com ele para ganhar like nas redes sociais. Uma suposta amiga da Amy aparece o acusando, dizendo que a Amy estava grávida de 6 semanas. Isso naquela cena da vigília, quando ele está ainda fazendo um discurso para ajudar a encontrar a esposa. Aí tem aquele diário quase queimado que encontram. E depois o Nick e a Margot encontram um quarto cheio de objetos que ele teria comprado no cartão dela, que é mais uma pista que a polícia usa. Aquela cena que o Nick e a Amy fazem sexo na biblioteca, eles falam sobre o livro Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. A Rosamund Pike foi uma das protagonistas do filme Orgulho e Preconceito de 2005, no papel da Jane Bennett. Então a gente tem esses relatos da Amy, que o casamento foi ficando frio, brigas constantes, o distanciamento, ele não arruma emprego, tudo ela faz, ela tem mais condição. Teve a questão da morte da mãe dele, vítima de câncer, tiveram que se mudar para ajudar no tratamento até a morte dela. Ela não queria se mudar, ela até fala, eu até iria com ele a qualquer lugar, mas ele podia me perguntar primeiro. Todos esses relatos, você vai ficando do lado dela. Tem a cena que ele a empurra e ela bate a cabeça no chão, já se mostra um homem violento. Ela comprou uma arma para se defender do marido, a polícia acaba descobrindo também. Tem essa mobilização para encontrá-la e o Nick com uma cara de pastel. A imprensa também batendo em cima. As pistas que a Amy deixa, como se fosse uma brincadeira, e o Nick junto com a Rhonda encontram um envelope, depois encontram uma calcinha, que nos leva a descobrir que o Nick tem uma amante, uma estudante chamada Andy, interpretada por Emily Ratajkowski, que inclusive o procura na casa dele e eles passam a noite juntos. A Margot também não sabia, briga com o irmão, chega a desconfiar que ele tem alguma coisa a ver com esse desaparecimento mesmo. Eu gosto dessa relação entre eles. O personagem do Ben Affleck indo em busca da mulher Amy lembra o título de um dos filmes que ele fez no início da carreira, Procura-se Amy, de 1997. O Ben Affleck e o seu personagem Nick Dunn nasceram no mesmo dia, 15 de agosto. O David Fincher escalou a Emily Ratajkowski por recomendação do Ben Affleck. Ele não sabia quem era a atriz até o ator falar sobre o clipe que ela participou, de Robin Thicke, Blurred Lines, onde ela está totalmente nua. O Fincher ficou impressionado com a atriz, a sua ética durante as filmagens. Em entrevistas ela diz que faria várias cenas que o diretor quisesse. Estava pronta para ser a estudante e ele o melhor professor. Tem a repórter sensacionalista, a Ellen Abbott, interpretada pela Missy Pyle. Vive acusando o Nick, mas pra frente o acusa de incesto. A Ellen representa essa mídia capaz de tudo. Audiência, levantar opiniões, debates, explorar o máximo que dá a vida de uma pessoa. Tanto que você pega o exemplo do caso do O.J. Simpson, que totalmente a mídia desvirtuou a história. A Nicole Brown e o Ron Goldman foram esquecidos, para focar até mesmo na aparência da promotora. E aí chegamos na reviravolta. Eu confesso que não tinha lido o livro, não sabia nada sobre o filme, que a Amy forjou o desaparecimento, a morte, para incriminar o marido, porque ela descobriu a traição, por conta do casamento que estava uma droga, e ela vai narrando como idealizou o plano. Fingiu ser amiga de uma pessoa, conta detalhes da vida,
como que é o casamento, e aí a amiga fica do lado dela, aí fez compras no cartão, fez ele assinar um documento que é o aumento do seguro de vida dela, comprou um carro para fugir, foge a uma gravidez, montou toda a cena do crime na casa, tirou sangue, deixou derramar no chão, limpou, para parecer mesmo uma cena de crime. E escreveu o diário inventando algumas coisas, e aí fingiu que o queimou, tudo deixando pistas. E a ideia dela era tomar remédios, tirar a própria vida, se jogando num lago e supostamente ser encontrada. Ou não. Aí depois ela muda de ideia ao longo do filme. E também muda o visual. Passa a assistir a repercussão desse seu desaparecimento. A Amy meio que queria não ser a Amy da literatura, criada pelos pais. A garota perfeita. Tanto que na narração ela conta que fez várias coisas e agora podia ser ela mesma. Ela se redescobriu nessa suposta morte. E aí o Nick chega à conclusão que foi tudo armado, aí ele revela a Margot que ia pedir o divórcio no dia que ela sumiu. No Missouri tem pena de morte também. A personagem Ellen Abbott é vagamente inspirada numa apresentadora lá dos Estados Unidos, a Nancy Grace. Vamos falar da trilha sonora. Trent Reznor e o Atticus Ross são os responsáveis. Eles já são figurinha carimbada nos filmes do David Fincher. Aqui temos uma combinação de sons suaves com ruídos eletrônicos em staccato, resultando em uma qualidade enervante e provocadora de ansiedade. O Trent e o Atticus foram chamados pelo próprio David Fincher, baseado em uma visita que o diretor fez a um spa, onde a música que deveria relaxá-lo parecia ser mais assustadora e desconfortável para ele. O Fincher levou em média 50 tomadas de cada cena, enquanto a Flynn disse que, embora ele seja um diretor visual, ele é muito meticuloso quanto à veracidade. Por exemplo, ele mudou uma cena em que a Amy coleta o próprio sangue, porque ele achava que era inacreditável. A trilha foi indicada ao Grammy Award de 2015, melhor trilha sonora para mídia visual. Foi editado no Adobe Premiere, usando computadores Mac, disponíveis aí no mercado. A maioria das portas e janelas internas diurnas foram equipadas com telas verdes e tiveram os fundos adicionados posteriormente. O diretor gravou 500 horas de material durante 100 dias de filmagens, uma média de 5 horas por dia. O diretor de fotografia foi o Jeff Cronenwich. O filtro é aquele esverdeado, tem um tom de mistério. Você vê logo no início aquela cidadezinha deserta, meio decadente. Eu gosto da montagem porque intercala a narração da Amy com os acontecimentos, tem os flashbacks. A responsável pelo figurino foi a Trish Somerville. Ela já havia trabalhado em outras produções com David Fincher. Ela queria que as roupas do Nick e da Amy parecessem contemporâneas, devido ao cenário atual dos filmes, mais discreto e simples, para ilustrar que Nick e Amy são um casal despretensioso e regular. Ela queria que as roupas parecessem com a vida cotidiana, como se fossem encomendadas online ou compradas no shopping. E ela diz que descobrir essa vida cotidiana dos personagens foi seu maior desafio. Uma das canetas rosas que a Amy usa enquanto escreve o diário tem o contorno de uma cegonha, carregando uma bolsa de bebê, enquanto outra tem uma noiva e um noivo, provavelmente referência a qual momento ela está escrevendo sobre sua vida. Toda essa brincadeira com as cores da caneta foi uma solução visual da Gillian Flynn para a tradução para a tela do diário da Amy. No momento em que o filme está já na metade, a conversa entre o Nick e a Margot resume a história de todo o filme. A Amy faz amizade com uma jovem ali no lugar que ela se escondeu. Adoro a cena depois que ela cospe na bebida. Mais pra frente, ela e um carinha roubam a Amy. Inclusive, o rapaz é interpretado pelo Boy Holbrook. O Nick decide arrumar um advogado e vai atrás do Tanner Bolt, interpretado pelo comediante Tyler Perry. Na época, a crítica ficou bem surpresa com a atuação dele aqui. O Tanner quer melhorar a imagem do Nick diante da população. O Nick vai atrás de um ex-namorado da Amy, o Tommy, interpretado por Scott McNally. Ela inventou que ele a estuprou, armou tudo para ele ser preso. O Nick procura também outro ex-namorado, Daisy Collins, interpretado pelo Neil Patrick Harris. Segundo o que já é relatado na história, ele é muito obsessivo, gostava muito da Amy. Ele não quer muito papo com o Nick. E aí, após ser roubada, ela justamente procura o Daisy. E inventa que o Nick queria matá-la, ela fugiu dele, perdeu o bebê, faz um dramalhão danado. E aí, ele a acolhe em sua casa tecnológica, cheia de câmeras,
fica uns dias ali fingindo ser esposa do Daisy. O Tanner tem a ideia do Nick conceder uma entrevista para uma apresentadora, chamada Sharon Schieber, interpretada pela Cella Ward. E, para piorar, a amante do Nick vem a público pedir desculpas, com a maior cara de santinha. O Tanner quer cancelar a entrevista, o Nick diz não, vamos fazê-la. E aí é um verdadeiro sucesso. Pede para Amy reaparecer, dizendo que a ama, que se arrependeu da traição. Ele convence até mesmo a própria Amy. Ele acaba sendo preso pela detetive Rhonda por conta das provas. Eles encontram os objetos comprados no cartão de crédito, o diário, o taco. Depois ele é solto sob fiança. Eu gosto desse tom de suspense que tem em várias cenas. Na casa do Daisy, por exemplo, a Amy já tramando o que vai fazer. Você sabendo quem ela é, ela finge ser mantida em cárcere, forja um estupro, marca os pulsos, enfia uma garrafa lá na coisa para poder simular uma violência sexual. E aí tem a cena que ela mata o Daisy. Eu gosto da música, a cena escurece, depois aparece, escurece, e após 30 dias sumida ela retorna para casa e desmaia toda ensanguentada nos braços do marido diante das câmeras. Essa cena foi propositalmente feita para zombar dos finais felizes das histórias. A gente sabe muito bem que é tudo uma farsa. A Rosamund Pike, em entrevistas, afirmou que, a pedido do diretor, ela e o Neil Patrick Harris passaram 2 horas no set, completamente sozinhos, ensaiando essa cena de sexo. A atriz ganhou e perdeu 13 quilos, 3 vezes para interpretar a personagem em distintos momentos. Ela comeu muito hambúrguer, malte para ganhar peso. Fez exercícios com um boxeador profissional até 4 horas por dia e correu 8 quilômetros. Isso em 42 minutos, para perder peso. O Neil Patrick Harris disse em entrevistas que essa cena de sexo foi coreografada em detalhes. David Fincher é muito exigente, muito detalhista. Ele queria que fosse algo robótico, tudo muito bem posicionado. Até ele brinca, você coloca a boca no pau dele nesse momento. E aí vocês dão uma estocada aqui. Várias coisas que tem na entrevista que são engraçadas. O personagem do Tanner Bolt, do Tyler Perry, inicialmente ele seria escrito como um tipo Alec Baldwin. O Tyler Perry disse que não conhecia o romance e nem o David Fincher, que provavelmente teria desistido de aceitar o papel se soubesse quem era o David Fincher. O agente só contou depois que ele assinou o contrato. Em resumo do que ele falou, ele acha que aqui as pessoas envolvidas exigiriam muito dele. Seria uma pressão maior, como se a história fosse meio mágica. E aí ele não se sentiria encaixado. Bom, ela conta que foi sequestrada pelo Daisy, e aí você vê o relato e como que as pessoas ficam envolvidas. Pô, a mulher foi vítima de um estupro por vários dias, cárcere privado, violentada, fugiu do raptor, o matou, que mulher corajosa, a imprensa adora isso, uma heroína. Engraçado que só a Rhonda contesta o que ela fala, e o policial ainda manda ficar quieta. Não adianta, o caso acaba sendo arquivado. Engraçado também, o oficial Jim, conversando com o Nick, ele conta que ela matou o Daisy com um estilete, e aí o Nick rebate, como que ela tinha um estilete se ela sempre estava com as mãos amarradas? E o oficial responde, cara, agradeça que a sua mulher tá viva. Aí o casal se torna o queridinho da mídia. Uma linda história de amor, de superação. Tem a cena deles dois conversando no banho. Sim, se você prestar atenção, o pênis do Ben Affleck aparece. Mas é rapidinho. A Amy diz que agora ele não pode abandoná-la, que vai pegar mal. Ele vai ser mais odiado ainda na imprensa. E ele não tem muita escolha a não ser ficar com ela. Fora o medo de dormir ao lado dessa pessoa. E para piorar, ela está grávida. Teria feito uma inseminação artificial. Eu cheguei a pensar que o filho fosse do Daisy. Não sei. Porque ao longo desses dias eles deviam estar transando mesmo. Tem outra cena do embate deles que é ótima. Bate a cabeça com força dela na parede. E isso foi de verdade, tá? Tanto que a atriz Rosamund Pike sofreu uma concussão. Essa cena do nu frontal do Ben Affleck foi a primeira que ele fez na sua carreira. O ator disse que concordou porque o David Fincher queria fazer um típico filme europeu, com verrugas e tudo, que não poderia haver vaidade por parte dos membros do elenco, porque ele queria retratar os personagens
exatamente como são na vida real. E aí eles vão dar uma entrevista a Ellen Abbott, que agora trata o Nick muito bem, inclusive ela até fala do Daisy. E aí na entrevista eles fingem estar felizes, revelam a gravidez, você vê um desconforto ali. Por isso que as atuações são muito boas. E aí encerra com a Amy olhando para a câmera. Agora a gente já sabe quem ela é. O olhar completamente diferente do começo. Muita gente detesta esse final. Eu acho que ele tem todo sentido. O cara tá preso a ela, não tem jeito. Ao contrário dos rumores, o ex-atacante do Leeds United, Tony Yeboah, não aparece neste filme. A produção do filme teve que ser interrompida por 4 dias, devido a uma recusa do Ben Affleck. Ele teria que usar um boné do New York Yankees. Para aquela cena do Nick no aeroporto, que ele coloca um boné. O ator de Boston disse ao Fincher que não usaria isso. Eu te amo, cara, mas me pede para fazer qualquer coisa, menos isso. Aí eles concordaram e o ator usou o boné do Mitz. O Fincher levou na brincadeira isso, né? Descrevendo as ações do Affleck como totalmente pouco profissionais. Uma versão do roteiro tinha 177 páginas. Se essa versão do roteiro tivesse sido usada no filme, ele teria 2 horas e 57 minutos de duração. A Heather Graham correu para adquirir os direitos do livro. Ela iria produzir e estrelar como Amy Elliott Dunn. Mas aí os direitos já tinham sido vendidos para a produtora da Reese Witherspoon. A Rosamund Pike disse em entrevistas que o David Fincher não gostava que ela ficasse mexendo no celular durante as gravações. Ele tirava uma selfie com uma cara severa e enviava a foto para ela, fazendo com que ela colocasse o telefone no bolso instantaneamente. A Rosamund Pike, ela é inglesa e aqui interpreta uma americana de sangue puro, ou seja, sem sotaque. Inclusive, isso foi tão convincente que por isso indicaram ela ao Oscar e vários prêmios aí. O Ben Affleck cantava constantemente várias músicas dos anos 80 entre as tomadas. Impressionado, Tyler Perry decidiu iniciar um jogo com ele. Ele começava a cantar uma música aleatória só para ver se o ator cantaria junto com ele. E o Ben Affleck sabia todas as músicas que o Tyler Perry jogava para ele, incluindo músicas da Broadway e músicas da Barbra Streisand. Teve um negócio que o Ben Affleck fez durante as filmagens. Ele mudou a configuração da lente da câmera, de uma maneira quase indiscernível, apostando com um membro da equipe que o David Fincher não notaria. O Affleck perdeu a aposta, porque quando o diretor pôs os olhos na câmera, ele falou: por que a lente está mais fraca? Originalmente, o David Fincher iria dirigir 20.000 Léguas Submarinas, Capitão Nemo. Mas como a produção foi interrompida indefinitivamente, ele passou para Garota Exemplar. Bom, embora o enredo de Garota Exemplar seja uma história ficcional, a autora Gillian Flynn, ela já tinha dito que se inspirou em algumas histórias reais. Então os fãs começaram a especular vários casos. O caso da americana Lacey Peterson sumiu de casa, deixando um seguro de vida no qual o marido era o único beneficiário. Depois, a infidelidade do Peterson foi exposta, o marido, né? E se tornou o principal suspeito do caso. E acabou sendo condenado por homicídio da esposa e do filho, como eu falei no começo. Outra figura associada a Amy Dunn é a Mary McDonnell, uma antiga atriz de Hollywood. Ficou conhecida pelos inúmeros escândalos públicos. Em 1957, na tentativa de recuperar a fama perdida, ela teria simulado um próprio sequestro e culpado o marido. O filme é uma crítica ao casamento de fachada, às mentiras que contamos a nós mesmos, que as histórias, por mais assombrosas que sejam, têm 2 lados, que nossa sociedade vive de fachada e gosta disso. Qual o valor da verdade na nossa sociedade atual? Aqui somos manipulados a cada momento, com uma história envolvente. Tanto o Fincher quanto a Gillian conseguiram nos conduzir, nos enganar contando 2 narrativas, o monopólio da mídia, a manipulação que tenta nos fazer acreditar nessa ou naquela história. Você vê que a Ellen Abbott não tá nem aí, não faz nenhuma desculpa pública pelas acusações que fez ao Nick. E como eles gostam de um herói, ainda que forjado. Pô, nem foram a fundo na história. E com certeza, o maior vilão de Garota Exemplar é o casamento. Eu li numa crítica que aqui seriam 3 filmes. O que vemos através do Nick, através da Amy e o que vemos mesmo no qual tiramos nossas conclusões. Traz múltiplas reflexões sobre a conduta da mídia ao cobrir esses casos criminais e como ela várias vezes acaba transformando num circo midiático, como eu já tinha falado, no qual os espectadores estão apenas esperando um momento para jogar tomates. Em uma entrevista em outubro de 2014, a Rosamund Pike
declarou que toparia voltar numa sequência, se a Gillian Flynn escrevesse o roteiro. Em 2015, a autora disse que estava aberta para uma sequência, mas disse que seria alguns anos depois, quando a equipe e o elenco original estivessem disponíveis. É isso aí, pessoal. Isso que foi Garota Exemplar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se eu esqueci alguma curiosidade, pode comentar aí, que eu vou adorar saber. Desejo a todos um feliz Dia dos Namorados. Não sejam iguais ao Nick e à Amy. Mais uma vez eu peço para você se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nada. Se gostou do vídeo, dá uma curtidinha que me ajuda bastante. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Críticas, sugestões, feedbacks, elogios. Deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Se possível, compartilhe o vídeo para o seu par. Mais 2 aqui do lado de outros especiais do mesmo tema. E é isso. A gente se vê no próximo casamento. Um abraço. Fui. Tchau, tchau. Actually, I've never found that to be true.